Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. É hora de abrir o baú da memória e contar uma história. Eu sou Átila Almada, pesquisador da memória ferroviária paulista há quase 20 anos, e a nossa história de hoje é, na verdade, a terceira parte de uma conversa sobre por que, afinal, as locomotivas elétricas não voltam a funcionar. Se você não assistiu às duas primeiras partes, por favor, veja antes de prosseguir neste vídeo. Elas estão fixadas aqui embaixo. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre uma possibilidade que foi aventada, não sem fundo de verdade, e eu diria mais desejada do que aventada, que foi a presença das locomotivas elétricas no expresso turístico da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos aqui de São Paulo. Para que você entenda por que estas locomotivas poderiam ter ido parar no expresso e por que não foram, eu vou começar contando para você a história deste projeto, dessa ideia que se tornou realidade, chamada Expresso Turístico. Na segunda metade dos anos 2000, a CPTM, ampliando seus serviços, restaurando e incorporando novos trens, desejou ter um braço para atendimento turístico. E a CPTM não tinha carros de passageiros que pudessem fazer isso, uma vez que os únicos carros de passageiros dos quais a CPTM dispunha eram os próprios trens, os trens de subúrbio, os trens metropolitanos, que afinal não se prestariam a uma operação turística, já que faziam as operações regulares das linhas da companhia. Porém, muito perto da CPTM, mais precisamente na Moca, a sucursal paulistana da ABPF, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, tinha acabado de recuperar 2 carros de passageiros em aço inox, carros esses fabricados pela Budd Company, os Budd Pioneer 1000, incorporados nas ferrovias paulistas no início dos anos 60, em 62 e 63, sob a bandeira da Estrada de Ferro Araraquara. Carros que rodaram até o final da FEPASA, em 1998, depois ficaram encostados nas oficinas de Rio Claro, no interior de São Paulo, e chegaram, na metade dos anos 2000, à ABPF. A ideia era, obviamente, restaurar esses carros de passageiros para o serviço do Trem dos Imigrantes, o trem que opera até hoje no Memorial do Imigrante aqui em São Paulo, perto ali da estação Brás da CPTM. Muito bem, a estatal, vendo esta possibilidade de ter carros praticamente à mão, entrou em contato com a BPF e fez uma parceria. A BPF tinha outros materiais rodantes disponíveis para esse trem e tantos outros que precisavam de restauro e cedeu os 2 Budd Pioneer 1000 para a CPTM e com isso pôde restaurar outros carros do seu material rodante ali da sede da Moca. Em 2009, no começo de maio, o Expresso Turístico fez a sua primeira viagem com 2 carros de passageiros, um de primeira classe e um de segunda classe, tracionados por uma locomotiva ALCO, ALCO, American and Locomotives Company, acho que é mais ou menos isso, tracionados por uma ALCO RS2, locomotiva que foi fabricada também no início dos anos 1960 e passou nos anos 90 a integrar a frota da CPTM. O Expresso Turístico ele logo se tornou um atrativo de muito sucesso. Inicialmente, as viagens eram semanais, aos sábados apenas, entre a Estação da Luz, no centro de São Paulo, e a Estação de Jundiaí. Algum tempo depois, o Expresso começou a operar para Mogi das Cruzes e também para Paranapiacaba, que são as rotas feitas até hoje, só que compartidas aos sábados e domingos. Portanto, o Expresso Turístico vende bem, é um produto de muito sucesso, que inclusive teve, neste ano de 2023, a adição de mais 2 carros, outros 2 Budd Pioneer 1000, só que esses 2 de segunda classe, recuperados em 2018 na estação de Bauru e restaurados diretamente pela própria CPTM. A ABPF não participou do restauro destes 2 carros nas suas oficinas. Eles foram restaurados e recolocados para uso nas oficinas da Lapa. O Expresso Turístico, em que pese o fato de ser um resgate importante da memória das ferrovias paulistas, é uma composição um pouco ghost. Por que ela é uma composição meio ghost, meio fantasma? Porque ela não reproduz uma composição que tenha rodado nos tempos regulares das ferrovias, pelo simples fato de que as locomotivas do Expresso Turístico nunca tracionaram em serviços regulares os carros do Expresso Turístico. Percebam o que eu disse agora há pouco. Os 2 carros de passageiros vieram da Estrada de Ferro Araraquara, depois transformada em FEPASA.
A locomotiva veio da Central do Brasil, ferrovia que operava entre Rio de Janeiro e São Paulo, enquanto os carros Bud operavam de São Paulo para o interior. E quem tracionava esses carros Bud Pioneer? Bom, na área eletrificada, normalmente entre São Paulo e Jundiaí, eram as English Electric ou Pimentinhas da Santos Jundiaí, depois Rede Ferroviária Federal, e no interior, normalmente as V8 ou as Vandecas da FEPASA. Veja que de repente você junta aí a fome com a vontade de comer. A CPTM tinha sob sua guarda no Pátio da Luz algumas dessas locomotivas elétricas. Quais? 2 English Electric, 2 Pimentinhas, ex-Rede Ferroviária Federal, e 3 V8 ex-FEPASA. As V8 eram originalmente 4, mas uma foi cedida também à BPF ali da Moca, 371, que lá permanece até hoje. Mas a 378, a 381 e a 383 estavam ali no Pátio da Luz. Portanto, a CPTM teria de negociar com o DENIT, proprietário das locomotivas. A CPTM fazia a guarda, mas não era proprietária. Seria uma questão de negociação ali para poder ter as locomotivas em mãos e restaurá-las para o expresso turístico. Aliás, um detalhe. Por que os preservacionistas e entusiastas da ferrovia ficaram com os olhos tão abertos para isso? Porque nos documentos patrimoniais da CPTM, ali pelos anos de 2016, 2018, eu não vou lembrar com precisão o ano exato, mas foi nessa época, estas locomotivas estavam inventariadas. Então apareciam ali as 3 V8 e as 2 English Electric com aviso a ser recuperada para o expresso turístico. Ora, parecia um sinal verde, parecia que essas locomotivas finalmente voltariam à vida e poderiam operar no único trecho eletrificado dentro do estado de São Paulo. Vale lembrar que de Jundiaí adiante, de Jundiaí para o interior, não existe mais eletrificação, assim como a eletrificação na região da Serra do Mar vai até a estação Rio Grande da Serra. Ela não segue para esse fim, para os trens turísticos, até Paranapiacaba. Mas, enfim, isso era uma questão de refazer a catenária, o trecho é razoavelmente curto e tem estrutura para isso. Legal, parecia que iria acontecer e talvez até acontecesse, mas não aconteceu. O que aconteceu foi que essas locomotivas foram, inclusive, removidas do Pátio da Luz. Eu já chego lá. Para você entender por que isso não aconteceu, nós precisamos dar uma repensada na frota de trens e na remobilização da própria CPTM, que parece que não, mas tem muito a ver com essa questão da abortagem do projeto das locomotivas elétricas. Dá uma olhadinha. Eu tenho aqui 4 modelos de trens históricos da CPTM. Claro, eu poderia trazer outros, mas para efeitos didáticos e para o vídeo não ficar muito longo, escolhi estes 4. O primeiro modelo, que é o mais à esquerda, são os modelos de trens Bud, depois incorporados à construtora Mafersa, que originalmente chegaram no Brasil como série 100 da Estrada de Ferro Santos Jundiaí e depois série 1100 da CPTM, trens que chegaram em 1957 e foram ampliados, né? Essa frota foi ampliada com as novas séries, em 1976 a série 1400, em 1978 a série 1600, que é essa da foto. Mas essas 3 séries, série 1100, 1400 e 1600, derivadas da antiga série 100 da Estrada de Ferro Santos Jundiaí, série dos anos 50. Estes trens deixam de operar entre 2016 e 2018. Por quê? As séries 1400 e 1600 param efetivamente em 2016. A série 1100, que era a mais antiga, o antigo série 100 Raiz da Santos Jundiaí, faz a última viagem no dia 31 de maio de 2018, compreendendo o trecho completo entre Luz e Jundiaí, portanto, sepultando a operação da série mais antiga dos trens que ainda estavam ativos em São Paulo. Segunda foto, da esquerda para a direita, é a foto dos trens franceses Brown Boveri e Franco Rail, trens que eram conhecidos como série 5000 na CPTM, foram a série 9000 da FEPASA, trens incorporados no Brasil no final dos anos 70, mais precisamente em 1978, que rodavam na linha 8 Diamante, que faziam a linha Júlio Prestes e Itapevi, e que durante um bom tempo, até a chegada dos trens mais modernos, operaram também no ramal de Jurubatuba, antiga linha sul da Sorocabana, hoje linha 9 Esmeralda da CPTM. Estes trens eram bem comuns na sua formação de 12 carros, imaginem o tamanho, 2 unidades de 6 carros,
que ficou conhecida como FEPAZão, popularmente conhecidos como FEPAZão. Os FEPAZões eles foram desativados em 2012 do trecho principal, do trecho Júlio Prestes e Itapevi, mas eles foram reduzidos a trens com 4 carros e poucos desses trens, 3 ou 4 se eu não me engano, operam na extensão operacional Itapevi Amador Bueno, que era da CPTM, e hoje sob a bandeira da Via Mobilidade, mas ainda fazem esse trajeto. De qualquer maneira, você tem ali uma frota que foi de centenas de carros, reduzidas a 12, divididos em 3 trens de 4 carros. FEPAZão, então, encerrado em 2012. O terceiro trem da minha foto é um trem de origem portuguesa que chegou nos anos 80, 81, dividido entre FEPASA e Rede Ferroviária Federal, para os subúrbios paulistas, o popular Eletrocarros, série 5500, que diziam que esquentava, que era uma barbaridade, que parecia um forninho aí esse trem. Esse trem foi desativado em 2016. Se vocês olharem as datas das minhas fotos, são todas datas antigas. Do 1600 a foto é de 2008, do FEPAZão e do Eletrocarro de 2009. E o último trem, o trem mais à direita, que é a foto de 2007, ironicamente é o que rodou mais tempo, série 1700. Esse projeto nacional, projeto construído pela Amafersa aqui no Brasil, começou a operar em 1987 aqui em São Paulo, sob a bandeira da CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, no tráfego das linhas, hoje linha Rubi e linha Turquesa da CPTM, fazendo basicamente o trecho Paraná-Piacaba-Jundiaí. Desses trens da velha guarda, o 1700 foi o último a ser desativado, fez as suas viagens, as suas derradeiras viagens regulares em 2019. Estes trens todos foram substituídos por novos a partir do ano de 2007 e 2008. Trens novos fabricados principalmente pela Alstom e pela CAF, a espanhola CAF, Companhia de Automotrices Ferrocarriles, em plantas brasileiras, obviamente, essas companhias têm fábricas aqui, mas trouxeram a sua expertise da Europa e a Alstom, no caso, da França, né? França, Espanha, teve um consórcio da Bombardier que fabricou trens, Bombardier canadense, então esse mix aí de fabricantes que forneceram em lotes licitados, trens para a CPTM. Vale lembrar que as companhias genuinamente brasileiras, como a Mafersa e a Cobrasma, deixaram de operar e não existem mais. Bom, e daí? O que essa mudança de trens, eu estava falando de locomotiva elétrica, de repente venho falar de frota da CPTM, o que essa bagunça toda tem a ver com as locomotivas elétricas não operaram? Calma, tem tudo a ver. Os trens mais antigos, eles tinham um esquema de motorização, de parte técnica muito diferente e gastavam muito mais energia do que os trens novos. Sim, o funcionamento do sistema de tração elétrico continua sendo o mesmo. Eu falei para você nos vídeos anteriores que o sistema lá do Francisco de Monlevade, lá de 1922, 3.000 volts, corrente contínua, lembra disso? Persiste, e persiste mesmo, é o mesmo. Porém, os equipamentos que utilizam esse sistema são diferentes. É como se eu dissesse assim, olha só, a estrada por onde você pode rodar com o seu carro é a mesma, mas o seu carro mudou. Os carros hoje têm, por exemplo, injeção eletrônica e não mais carburação, usam combustível flex, gastam muito menos, enfim, tem uma tecnologia embarcada muito maior. Com os trens a mesma coisa. Obviamente que um trem é feito para durar aí 30, 40 anos, muito mais do que um carro. Mas os atuais trens são trens, inclusive, de construções mais leves, em aço carbono até em material compósito, e são trens que gastam muito menos energia. Com isso, inclusive, a CPTM pôde colocar trens em intervalos menores, porque se cada trem, enquanto unidade, gasta menos energia, eu consigo colocar mais trens e ter um gasto praticamente próximo. Por isso mesmo que a CPTM, além de mudanças de sinalização e outras, conseguiu, com estes novos trens, diminuir os intervalos de circulação em praticamente todas as suas linhas. Estes novos trens, junto a uma gestão muito esquisita em relação à memória, eles praticamente sepultaram a possibilidade de operação das locomotivas elétricas no expresso turístico. A parte da memória eu digo pelo seguinte, tirando um trem da série 1100, dessa desativada em 2018, as outras séries que eu mostrei aqui não foram preservadas. Série 1700 não foi preservada, 1400 não foi, 1600 não foi, Eletrocarro não foi, trens Toshiba Kawasaki,
que também eram antigos, mas pararam de rodar em 2010, não foram. Trens Cobrasma 4.400 que rodavam na linha leste também não foram preservados. Então, a atual gestão da CPTM não tem ainda, ou parece que não se tocou dessa preservação da sua frota histórica. Então, esses trens foram para o corte, viraram aí panela. Os trens novos, por demandarem muito mais energia, fazem com que, muito menos energia, perdão, eles demandam menos energia e são mais trens, fazem com que você tenha um sistema que não usa ou usa uma capacidade menor do que usava anos atrás. E a locomotiva elétrica? Bom, você lembra do vídeo anterior. No vídeo anterior você tem ali locomotivas elétricas de 1938, 40, 43, tirando ali a Vandeca, que é de 1967, são locomotivas, a maioria, com tecnologias de mais de 80 anos. Portanto, são máquinas que gastam muita energia em comparação com os trens atuais da CPTM. Elas chegaram a coexistir na linha com os trens antigos, mas com os trens atuais e com um novo modelo de tração e economia de energia, uma locomotiva dessa poderia fazer o sistema entrar em colapso. Se, por exemplo, com os trens circulando em intervalos menores, com mais trens, mas gastando menos, você colocasse ali uma V8, existiu e avaliou-se, obviamente, esse risco de colocar uma V8 para rodar e ela dar um colapso no sistema da CPTM. E, obviamente, para a CPTM não interessa que, por causa de uma locomotiva fazendo uma operação turística, toda a sua rede vá para o espaço e os seus trens parem de circular carregando milhões de passageiros como carregam. Então, a mudança da tração da CPTM, os trens de novas tecnologias, tornaram inviável a operação das locomotivas elétricas. Tanto que, voltando ao que eu mencionei agora há pouco, as locomotivas que estavam sob a guarda da CPTM e que lá para 2016, 2018 estiveram como bens possíveis de entrar no patrimônio, locomotivas a serem restauradas para o expresso turístico, foram abandonadas em relação a esse projeto. As 5 locomotivas, 3 V8 e 2 English Electric, foram, na segunda metade de 2020, removidas do Pátio da Luz, e a CPTM intermediou aí uma doação que foi feita do DENIT para entidades preservacionistas. No caso, quais foram essas entidades? Nós temos uma Pimentinha, uma English Electric e uma V8 no Museu Ferroviário de Cruzeiro, linha da Central do Brasil, interior de São Paulo. E nós temos na Moca, na BPF do Memorial do Imigrante, a outra Pimentinha, uma English Electric, lá já tem uma V8, lembra? 371. E as 2 V8 restantes foram para Rio Claro, para o Instituto de Memória Ferroviária de Rio Claro, onde aguardam restauração. Mas esse é o projeto que anda um pouquinho mais devagar. Os outros, como estão sob salvaguarda da BPF, que é muito mais tradicional na preservação, parece que caminham um pouco mais, mas esse parece que caminham vai ser assunto do nosso próximo vídeo, porque a questão da preservação é bem complexa. Ela demanda muita vontade. Todas essas instituições, a BPF, Instituto de Memória Ferroviária da Sorocabana, Instituto de Memória Ferroviária de Rio Claro, são excepcionais no que tange ao desejo de preservar, mas você tem aí outras barreiras. Então, expresso turístico, fechou-se a porta. As locomotivas nem estão mais aqui e nem serão mais inventariadas pela CPTM, que, juntando os altos custos que seriam a restauração individual da locomotiva elétrica, custos que eu contei para você no vídeo número 2, que passariam facilmente de 1 milhão ou milhões por locomotiva, e a modificação no seu parque de tração, abortou o projeto. O expresso turístico continua, evidentemente, operando, mas segue operando com locomotivas a diesel, as Alco RS2 ou, eventualmente, as locomotivas U20C. Um detalhe, por que eu não falei para o expresso turístico em restauração de uma loba, por exemplo, que era oriunda da Sorocabana? Porque aí nós temos a questão de bitola, que inviabilizaria mais um ponto para inviabilizar a restauração da loba. A loba é uma locomotiva de bitola métrica, 1 metro de distância entre os trilhos, e todas as linhas da CPTM operam em bitola larga, ou seja, bitola de 1,60 m. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha entendido por que, afinal, as locomotivas elétricas não foram parar no expresso turístico. No próximo vídeo, a gente vai conversar sobre a preservação por meio das instituições preservacionistas, organizações não governamentais e entusiastas. Se você tem gostado do conteúdo até aqui, não se esqueça de deixar o seu gostei,
Inscreva-se no canal, ative as notificações e pelo e-mail ou Instagram entre em contato com a gente para sugerir pautas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.